pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o professor Cláudio Firmino de Direito Penal e Processo Penal. Primeiramente eu quero parabenizar a participação de vocês em mais um simulado aqui do Espaço Eber Vieira, tá bom? E é com prazer, com carinho que a gente aí vai responder a prova de processo penal para vocês. Espero sinceramente que vocês tenham se saído bem nessas questões de processo penal que eu elaborei para vocês, tá bom? Futuros servidores do TJPE. Não esqueçam de seguir o professor Cláudio Firmino no Facebook e no Instagram. No Facebook, é facebook.com/penal Cláudio Firmino. facebook.com/penal Cláudio Firmino. Curtam lá a minha fanpage, tá certo, pessoal? No Instagram é professor Cláudio Firmino, tudo junto, ok? Vamos lá para as questões de direito processual penal. Vamos ver como é que vocês se saíram, tá certo, turma? Boa sorte a todos. Questão de número 42, ó. Sobre o tema ação penal, assinale a incorreta. Letra A. Considera-se, dentre outras, condições de procedibilidade, olha aí, ó, condições de procedibilidade da ação penal, a representação do ofendido, a requisição do ministro da Justiça e o trânsito em julgado da sentença civil de anulação de casamento, sendo esta última exclusiva para fins do delito de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Voltando para a Câmara. Pessoal, o seguinte, nessa letra A aí, está cobrando do candidato se ele sabe distinguir as condições genéricas da ação penal das condições específicas, né, da ação penal. Você vê que as condições genéricas da ação penal, né, por alguns autores, é parte legítima, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Né? Alguns autores afirmam 3 condições da ação penal: parte legítima, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Outros autores adicionam aí a justa causa. Essas são as genéricas. Sim, professor. E as específicas, né, estão aí na letra A. As mais cobradas em concurso, como condições específicas ou de procedibilidade da ação penal, é justamente a representação e a requisição do ministro da Justiça, né, na ação pública condicionada. Agora, existe na ação penal privada personalíssima justamente que o Código Penal ele exige que primeiro transite em julgado a sentença que anula o casamento no cível para o cara processar o acusado pelo esse crime aqui de induzimento a erro a casamento. Ou seja, esse crime do 236 do Código Penal da letra A é o único crime no Brasil que é de ação penal personalíssima. E esse crime ele precisa de uma condição de procedibilidade. Ou seja, a pessoa só pode oferecer queixa-crime se transitar em julgado a sentença que anulou o casamento no cível. Então, essa letra A é correta, né? Na ação penal pública condicionada, temos a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. E também é outra condição específica de procedibilidade. Agora, na ação penal privada personalíssima, esse trânsito em julgado, né, pessoal, da sentença que anula o casamento no cível. Então, letra A, verdadeira. Letra B de bola. Em uma ação penal privada comum, o querelante deixou de formular pedido de condenação nas alegações finais, limitando-se a pedir que seja feita a justiça. Nesse caso, o juiz não deverá considerar perempta a ação penal. Meu amigo, ele está pedindo a falsa, olha aí, ó, letra B de bola, né, pessoal? É a falsa. Indo para a Câmara, pessoal, é o seguinte, os casos de perempção, que são, a perempção é uma forma de extinção da punibilidade, é uma causa de extinção da punibilidade, a perempção está lá no artigo 60 do CPP, né, pessoal? Então, o que está acontecendo? Entre as causas de perempção está justamente essa, aquele tipo de queixoso, né, que entra com a queixa e no finalzinho do processo ele não pede a condenação do querelado nas alegações finais. Então, se ele deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais, isso é um caso de perempção. Voltando para o slide. E o que é que ele está dizendo? Em uma ação penal privada comum,
o querelante deixou de formular pedido de condenação nas alegações finais, limitando-se a pedir que seja feita justiça. Nesse caso, o juiz não deverá, olha aí, não deverá considerar perempta ação penal. Falso, tá bom, pessoal? Falso. Então, se a letra B é falsa, as outras são verdadeiras. Ó. Continuando, letra C. Uma ação penal privada não pode ser proposta pelo Ministério Público. Verdadeiro, né, pessoal? Mesmo se houver requisição do Ministro da Justiça, tendo em vista a falta de uma condição genérica para a sua propositura. 2 pontos. Legitimação. Voltando para a Câmara. Exatamente, pessoal. Falta uma condição genérica. O Ministério Público ele não é parte legítima. Olha a condição. Ele não é parte legítima para propor ação privada nunca. A ação privada deve ser proposta pelo querelante, contratando um advogado, né, através da Defensoria Pública. Tá certo, pessoal? Então, corretíssimo aí a letra C. Voltando para o slide, letra D. Segundo o CPP, a representação que se admite seja oral pode ser dirigida à autoridade policial, ao representante do Ministério Público ou ao juiz, bem como a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Verdadeiro. Voltando para a Câmara, pessoal, é o seguinte. A retratação, o que é a retratação? Desculpem, a representação. A representação é uma condição específica de procedibilidade da ação penal pública condicionada. É isso a representação. Então, naquele exemplo clássico, né, do crime de ameaça ou crime de estupro, onde a vítima é de maior, e são crimes de ação penal condicionada à representação do ofendido. Então, a representação do ofendido, ela pode ser oferecida de forma escrita ou oral. A quem? Ao juiz, ao delegado de polícia ou ao Ministério Público. Então, está correto, né? Porque a questão não está dizendo que é só oral. Ó. Segundo o CPP, a representação que se admite que seja oral, ou seja, é admissível que seja oral. Ela pode ser escrita ou oral. Quando oral, quando verbal, aí ela é reduzida a termo, tá bom? Eu posso dirigir ao juiz, ao promotor ou ao delegado de polícia a representação, que é uma condição específica de procedibilidade da ação penal condicionada. Ok, pessoal? Aí no finalzinho ele fala assim, bem como a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, né? Volta para a Câmara. Pessoal, é o seguinte, o artigo 25 do CPP, ele diz justamente isso, né? Eu não posso mais retratar a minha representação, ou seja, voltar atrás, se já foi oferecida a denúncia. Preste atenção, há um prazo, né? O cara representou contra alguém, agora quer, naquela linguagem grosseira do coloquial, né? Quer tirar a queixa, que isso não existe tirar a queixa, mas ele quer voltar atrás, ele faz uma retratação da representação. Ele tem um prazo para se retratar, né? Se já foi oferecida a denúncia, ele perdeu esse prazo. É o que diz o 25 do Código Penal. A representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Cuidado que na Lei Maria da Penha, o artigo 16 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340/2006, ele diz que a mulher vítima de violência doméstica, nos crimes de ação penal condicionada à representação da vítima, crime de ação penal condicionada à representação, a mulher tem até o recebimento da denúncia. Na Lei Maria da Penha, a mulher tem até o recebimento da denúncia para fazer a retratação da representação. Ok, povo do online? Se liga aí, ó. Nesse caso da Lei Maria da Penha, vai ser marcada uma audiência específica para que a mulher, perante o juiz, ela diga se quer ou não prosseguir com aquela representação, tá? Mas pelo CPP, o prazo é até o oferecimento da denúncia para retratar-se ou não. Voltando para o slide. Letra E. São causas de extinção da punibilidade exclusivas da ação penal privada comum. Perempção, verdadeiro, né? E perdão do ofendido, verdadeiro. Voltando para a Câmara, justamente, pessoal, a perempção e o perdão do ofendido são causas de extinção da punibilidade que só ocorrem na ação penal privada. Não existe perempção de ação penal pública, de forma alguma. E esse perdão do ofendido, ele só pode ser concedido em ação penal privada. Lembrar que o perdão do ofendido, né, pessoal, para ele valer, depende de aceitação do querelado, do acusado. Por isso que diz que o perdão é um ato bilateral. A vítima perdoa,
mas esse perdão só vai valer como causa de extinção da punibilidade se o acusado aceitar, se o querelado aceitá-lo. Por isso que diz que o perdão é ato bilateral. Então isso é o que, pessoal? Verdadeiríssimo, né? Perdão do ofendido e a perempção são causas de extinção da punibilidade que só ocorrem em ação penal privada comum, ok? Tranquilo em tipos de ação penal privada. Observação, lembrar que em ação penal privada subsidiária da pública, anota a observação, em ação penal privada subsidiária da pública não cabe perempção. Presta atenção, porque no caso de ação penal privada subsidiária da pública, se o queixoso dá o vacilo, se o querelante dá o vacilo e abandona, o MP retoma a ação como parte principal, ok? Então, questão 42, B de bola, quem acertou, parabéns, quem não acertou aí, foco, força, né? E o lugar de errar é agora para na prova acertar. Vamos lá, voltar para os slides. Questão de número 43, pessoal. De acordo com o CPP, sobre o tema nulidades, é correto afirmar que, dois pontos, poderá ser decretada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da decisão da causa. Pessoal, voltando para a Câmara, é o contrário, não poderá. Olha o que a questão está dizendo aqui, ó. Poderá ser decretada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da decisão da causa. Não. O correto é não poderá ser decretada a nulidade, né? Se o ato não influenciou em nada na apuração da decisão da causa, pessoal, não poderá ser decretada a nulidade, né? Essa é a redação expressa do CPP. Então, essa letra A está falsa, tá bom? Letra B. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Verdadeiro. Né? Todavia, qualquer das partes poderá arguir nulidade para que tenha concorrido. Falso, né, pessoal? Falso, isso é uma pegadinha. O CPP diz que nos dois casos não poderá arguir nulidade. Então vamos deixar ela correta? Ó, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, assim como também, né, nenhuma das partes poderá arguir nulidade para que tenha concorrido. Voltando para a Câmara, ou seja, se a parte deu causa à nulidade ou concorreu para a nulidade, essa parte não poderá alegar a nulidade. Isso é uma questão de lógica, tranquilo? Então, letra A está falsa, letra B está falsa. Voltando para o slide. Letra C. Até antes do final da instrução processual, as omissões da denúncia ou da queixa ou da representação poderão ser supridas. Olha aí, pessoal, de acordo com o CPP, isso aí está falso, não é? O CPP fala, voltando para a Câmara, o CPP fala que até a sentença final. Até a sentença final, pode, né, antes da sentença, você suprir essas omissões da queixa, né, pessoal, da denúncia. Qual é o erro dessa letra C? Olha lá, voltando para o slide. Até antes do final da instrução processual. Falso, né? Até antes da sentença. Então, letra A está falsa, letra B está falsa, letra C está falsa. Letra D de dado. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Olha aí a nossa resposta. Letra D de dado, tá bom? A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam, né, pessoal, consequência. Beleza? Muito tranquilo aí, né? Essa redação da letra D de dado. Porventura aí, ó, vamos ver a letra E, para saber por que ela está, né, errada. Né? Letra E. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Olha aí, ó. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, verdadeiro. Aí ele vem, por outro lado, olha a pegadinha da questão. A incompetência do juízo anula, dentre outros, os atos decisórios. Falso. Anula, olha como é que diz o CPP, anula somente os atos decisórios.
devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juiz competente, né, pessoal? Então, claro que isso aí está falso, tranquilo? Se liga aí no tema nulidades, tá bom? Que, vez ou outra, é recorrente na prova de concursos, tá bom? Questão de número 43 foi letra D. Vamos lá para a questão de número 44. Sobre os recursos e os sujeitos processuais no processo penal, assinale a alternativa que, olha aqui, ó, destoa do CPP. Ou seja, a alternativa que é contrária ao CPP. Então, voltando para a Câmara, pessoal, muito cuidado com isso aí, né? Ele quer a alternativa que destoa, ou seja, a alternativa que é contrária ao CPP. Ou seja, ele quer a falsa, aquela que contraria o Código de Processo Penal. Então, vamos procurar a falsa, achando ela, o resto tudo é verdadeiro, tá bom? Questão 44, vamos voltar aí para o slide. A decisão que admite a habilitação da ação penal pública incondicionada de assistente da acusação, essa decisão que admite, né, é atacada por recurso em sentido estrito. Pessoal, falso. Vamos para a Câmara. A gente sabe que no tema sujeitos processuais, né, aparece lá a figura do assistente da acusação. É aquele cara que vai se habilitar durante a ação penal pública, ele vai se habilitar para auxiliar o Ministério Público na condenação do cara, na busca de provas, tranquilo? Então é a vítima, né, ou seus sucessores, poderá entrar aí com esse pedido de ser assistente da acusação, né? Contrata um advogado, claro que tem capacidade postulatória, para funcionar como assistente da acusação. Aí veja, quando esse advogado adentra com pedido para ser assistente da acusação da família ou da vítima, o juiz pode deferir ou indeferir essa decisão. Desculpem, esse pedido. Ele pode deferir, dizendo, né, vai entrar agora, está habilitado o assistente da acusação. Ou ele pode indeferir. Não admito não, nessa ação, o assistente da acusação. Então, o que é que diz o CPP, pessoal? Da decisão que deferir ou indeferir, não cabe qualquer recurso. Olha a pegadinha dessa letra A, velho. Da decisão judicial que deferir ou indeferir, admitir ou inadmitir, o assistente da acusação é irrecorrível. Então não cabe apelação, não cabe recurso em sentido estrito, né, pessoal? Não cabe nenhum tipo de recurso. A doutrina diz que poderá caber a ação autônoma de mandado de segurança, porque mandado de segurança não é recurso. Pelo amor de Deus, se ligue nisso. Ó. Não cabe nenhum tipo de recurso contra essa decisão que admite ou não o assistente da acusação. Massa. Agora, poderá caber mandado de segurança, né? Que é uma ação autônoma de impugnação. Como ele está pedindo a falsa, tá bom, pessoal? A resposta é a letra A. Vamos voltar para a letra A. A decisão que admite a habilitação na ação penal pública incondicionada de assistente da acusação é atacada por recurso em sentido estrito. Falso. Não cabe recurso. Essa decisão é irrecorrível. Beleza? Então, o resto deve estar tudo verdadeiro. Letra B. O recurso de embargos infringentes, que é exclusivo da defesa, verdadeiro, é cabível quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu. Verdadeiríssimo, né, pessoal? Os embargos infringentes é exclusivo da defesa. Letra C. A decisão judicial que deixa de receber a denúncia ofertada por crime de estupro pode ser atacada por recurso em sentido estrito. Exatamente isso, para a Câmara. Pessoal, da decisão que rejeita a denúncia, da decisão que rejeita a queixa-crime, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Então, correta a letra C. Voltando para o slide. Letra D. O recurso de apelação deve ser interposto em regra em 5 dias. Verdadeiro. Ele pode ser promovido por petição ou por termo nos autos. Tranquilo. Para a Câmara, né? Ele é interposto em 5 dias, né? Em até 5 dias ele é interposto. E o apelante, ele tem até 8 dias para trazer as suas razões. E outra parte tem 8 dias para fazer as contra-razões. Então, vamos supor, a defesa entrou com apelação em 5 dias. Interpôs a apelação. Aí a defesa tem mais 8 dias agora para entrar com as razões da apelação, explicar por que está apelando. Aí do outro lado,
o Ministério Público vai ter 8 dias para fazer as contrarrazões. Tá bom, pessoal? Então isso é verdadeiro, letra D. Voltando para o slide. Letra E. Caberá recurso no sentido estrito da decisão que pronunciar o réu. Verdadeiro, né? Da decisão que pronuncia o réu, recurso no sentido estrito. Porém, da sentença que o impronunciar, caberá apelação. Verdadeiríssimo, né, pessoal? Da sentença que o impronunciar, caberá, né, apelação. Então, essa letra E também é verdadeiro. Confirmando, o gabarito da 44, letra A, tá bom? Ele quer a falsa, a gente viu que da decisão que admite ou não o assento da acusação, né, pessoal? É irrecorrível essa decisão. 45, aí para a Câmara, essa 45, pessoal, é o seguinte, classificação das sentenças. Se a IBFC quiser apelar, pode entrar aí pela parte doutrinária, trazendo um pouco de classificação das sentenças penais, né? Sentença condenatória, absolutória, etc, etc, etc. Então vamos lá para a questão de número 45, aqui no slide. A sentença que julga extinta a punibilidade do acusado pela prescrição classifica-se como sentença. Voltando para a Câmara. Pessoal, vejam uma coisa, é a sentença absolutória. É aquela sentença que entra no mérito e declara que o cara é inocente. Absolve por ser inocente. Ele não foi o autor do crime, não teve provas suficientes para condená-lo, não houve crime, né? As hipóteses de absolvição estão lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. O juiz absolverá o réu quando, né? Aí tem lá 7 hipóteses. Ele vai entrar no mérito para absolver o réu. Agora, quando o juiz está diante de uma causa de extinção da punibilidade, decadência, prescrição, perempção, ele não profere sentença absolutória, porque ele não entrou no mérito. Preste atenção. Preste atenção. A sentença que julga extinta a punibilidade pela prescrição é uma sentença declaratória de extinção da punibilidade, né? Eu digo muito isso nas minhas aulas, né? Qual é a natureza jurídica da sentença, né, pessoal, que extingue a punibilidade? É declaratória de extinção da punibilidade. Então, voltando aqui para o slide, questão 45. A sentença que julga extinta a punibilidade do acusado pela prescrição classifica-se como sentença, olha aí, ó, declaratória, tá bom? Absolutória própria, não. Absolutória imprópria, piorou. Absolutória simples, isso é pegadinha. Mas vamos lembrar aqui essa absolutória imprópria, para a tela. Pessoal, a sentença absolutória imprópria, é aquela que absolve o sujeito, mas determina uma medida de segurança. Então, essa sentença, baseada no laudo de insanidade mental, o laudo psiquiátrico, o cara é inimputável. Aí ele vai absolver o sujeito, né? Ele é isento de pena, mas vai submetê-lo a uma medida de segurança. O nome dessa sentença é sentença absolutória imprópria. Eu digo sempre em minhas aulas que ele dá com a mão e tira com a outra, tá ligado? Ele absolve o cara, mas submete esse sujeito à internação, por exemplo, uma medida de segurança, ok? Então aí, 45, essa sentença é a sentença declaratória de extinção da punibilidade, beleza? Questão de número 46, vamos lá para o slide. Sobre os sujeitos processuais, assinale a incorreta. Vamos lá, que é a falsa. Letra A. O juiz não poderá exercer jurisdição, pois estará impedido no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Verdadeiro, né? Impedimento. Inclusive como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Tranquilo, para a Câmara, né, pessoal? Esse é um dos casos de impedimento. Beleza? Então, letra A, corretíssima, né? Não tem aí nada o que reparar. O juiz estará impedido de julgar aí, né? Se ele funcionou, ou um parente dele funcionou até o 3º grau, nessas condições. Tá bom, pessoal? Letra B. A suspeição não poderá ser declarada, mas reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito de motivo para criá-la. Que é isso, meu amigo? Falso. Olha aí, ó. A suspeição não poderá ser declarada, onde tem o mais, ó, nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito de motivo para criá-la. Voltando para a tela, pessoal, é o seguinte aí na Câmara, olha só.
que é que diz o CPP, meu amigo? A vítima, o réu, né? Melhor falando, o réu, ele poderá querer cavar uma suspeição. Como? Injuriando o juiz, xingando o juiz. Imagine que por orientação de um advogado, o réu, né, que é parte, o réu vai começar a xingar, provocar, discutir com o juiz para depois alegar suspeição do juiz. Aí o legislador, de forma inteligente, já previu isso. Se a parte, né, que é a defesa, o réu, ou o Ministério Público, a acusação, vamos supor, se qualquer das partes injuriar o juiz com a finalidade de cavar uma suspeição, porque agora vão ser inimigos, vamos supor, né? É um caso de suspeição, não vai ser alegada nem reconhecida a suspeição. Então vamos deixar correto aí, voltando para o slide, essa letra B. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz. Quem é a parte, né, pessoal? A parte aqui é o réu ou a acusação, né? Injuriar o juiz ou de propósito, de motivo para criá-la. Então ele quer a falsa, letra B de bola, que não é mais reconhecida, é nem poderá ser reconhecida. Então as outras devem estar verdadeiras. Vamos lá no 46, povo do online. Letra C do 46. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, verdadeiro, quando certa a sua identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Voltando para a Câmara, é justamente isso, né? O Ministério Público pode fazer uma denúncia contra alguém que não precisa ter todas as suas qualificações. Por exemplo, vai denunciar o Tião da 12, tranquilo, da favela tal. Então, Tião da 12, residente na rua tal, da favela tal, vamos supor, né? Aí, características, moreno, alto, forte, mora perto de tal lugar. Eu tenho características que identificam aquele sujeito. Eu posso fazer denúncia contra ele tranquilamente. Depois, durante o processo, se chega à qualificação completa dele, faz-se uma retificação nos autos, não tem problema nenhum. Isso é verdadeiro, ok? Então, voltando para o slide, questão letra D. Letra D da 46. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada, verdadeiro, né? Bem como nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Isso é a letra pura, né, pessoal, do CPP, né? A defesa técnica, quando for feita por defensor público ou defensor dativo, né, que vai ser de graça isso, tem que ser feita de forma fundamentada. E claro que nenhum acusado, mesmo que ausente, né, pessoal, ele vai ser aí julgado, né, sem ter defesa técnica. Ou seja, a defesa técnica é obrigatória na ação penal. Mesmo ao réu foragido, o juiz vai nomear esse réu um defensor. Beleza? Então, verdadeiro. 46, letra E. As partes não intervirão na nomeação do perito. Verdadeiro, né? No processo penal, quem escolhe o perito é o juiz, ele vai nomear o perito. Além disso, não poderão ser peritos, 2 pontos, os que estiverem sujeitos à interdição de direito, verdadeiro, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia, verdadeiro, e os analfabetos menores de 21 anos, verdadeiríssimo. Então, 46, ele quer incorreta, letra B de bola. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Questão 47, a última questão de processo penal. Espero também que vocês tenham acertado, ok? Vamos embora. Questão 47 para o slide. Sobre o processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e dos recursos, é correto afirmar que, e agora que é a verdadeira, vamos lá. Nos crimes inafiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Falso, meu amigo. É nos crimes afiançáveis. E, professor, esse prazo está certo, 15 dias? Está certo. Para a Câmara. Pessoal, isso é chamada notificação prévia. Né? O funcionário público, quando comete um crime afiançável, o Ministério Público vai oferecer a denúncia ao juiz, só que antes do juiz receber a denúncia,
ele notifica o funcionário público previamente para ele trazer uma defesa preliminar, tentar justificar que não cometeu crime, etc. Aí ele tem 15 dias para trazer essa defesa preliminar. O juiz vai analisar essa defesa preliminar e vai saber se recebe ou não a denúncia. Então isso é muito específico, né, no crime funcional. Crimes funcionais afiançáveis, né, aí ele é notificado, o funcionário público, para trazer uma defesa prévia, uma defesa preliminar, ok? Antes que o juiz receba a denúncia. Interessante. Então, colocando isso num gráfico, como é que funciona? O MP oferece uma denúncia, vamos supor, oferece uma denúncia por peculato para o juiz. O juiz segura, não recebe a denúncia ainda. Não recebe. Ele notifica o funcionário público para em 15 dias esse funcionário trazer sua defesa preliminar. Aí com essa defesa, o juiz vai analisar se o cara está certo ou errado e recebe ou não a denúncia. É assim que funciona. Mas é nos crimes afiançáveis de acordo com o CPP. Beleza? Então, letra A está falsa. 47, letra B. Nos crimes afiançáveis, verdadeiro, né? Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito dentro do prazo de 10 dias, falso, prazo de 15 dias, tá bom? Então, falsa letra A, falsa letra B. Letra C. O juiz rejeitará a queixa ou a denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor. Verdadeiro, né? Acabei de falar. Da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Verdadeiro. Da decisão de rejeição da queixa ou denúncia, caberá recurso em sentido estrito. É a nossa resposta, pessoal. Voltando para a câmera, olha aí, eu fiz questão de abrir um link desse tema, né? Procedimento dos crimes funcionais com recursos. Olha o link que eu abri. Em recurso em sentido estrito, uma das suas hipóteses do recurso em sentido estrito é quando o juiz rejeita o recebimento da denúncia ou rejeita a queixa. Rejeitou a denúncia, rejeitou a queixa, cabe recurso em sentido estrito contra essa decisão. Então veja que eu juntei dois temas para você aumentar o seu raciocínio e a sua capacidade de percepção, ok? Vamos reler essa questão que é muito interessante. Letra C de 47. O juiz rejeitará a queixa ou a denúncia, né, em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Verdadeiro. Da decisão de rejeição da queixa ou denúncia, caberá recurso em sentido estrito. Verdadeiro. Beleza? Então as outras têm que ser falsas. Vamos lá, pessoal, para a letra D. Se não for conhecida a residência do acusado, ou esse se achar fora da jurisdição do juiz, será nomeado defensor, a quem caberá apresentar, neste momento, recurso de apelação. Falso. Volta para a câmera. Que recurso de apelação? Isso é pegadinha. Nesse momento, né, o defensor vai apresentar o quê? Uma resposta preliminar, né, contra lá aquela acusação de crime funcional. Na hora de apelação, está no comecinho ainda, né? Na hora de apelação, isso é pegadinha, falso. Letra E do 47, a última. Vamos lá, pessoal. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da possibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Poxa, professor, está tão bonitinho, isso não está verdadeiro não. Tem uma pequena pegadinha nessa questão, pessoal. Olha só, lá no finalzinho ele fala assim, ó, ou com a declaração fundamentada da, olha a pegadinha, aqui ó, é impossibilidade, olha que pegadinha miserável, da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Então, letra E, falso, ok? Pessoal, com isso, fechamos aí processo penal. Desejo a você boa sorte, tá, pessoal do online? Não esqueçam de seguir aí o Facebook Cláudio Firmino, não é isso? facebook.com/penal Cláudio Firmino, tá bom? Até mais, boa sorte a todos, um abraço!